Bom dia, meus amigos, minhas amigas, doutor Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, estou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, hoje 6 de janeiro de 2025, dia de Reis, dia das águas, da troca das águas de Oxalá. Que Deus nos proteja esse ano que começa praticamente hoje, né? Embora alguns acreditam que só depois do carnaval, mas agora realmente nós vamos direto até dezembro. Bom, muito obrigado aos 537 inscritos no meu canal, obrigado às 46 pessoas que assistiram ao meu último vídeo. Estou muito feliz, a meta continua sendo passarmos de 1000 este ano. Então eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, cada caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje eu prometo em 2025 falar sempre de política, porque é o que eu pouco sei fazer, né? Fazer política, eu vou falar de política, mas eu vou fugir da bipolarização, Bolsonaro-Lula. Eu vou focar mais assim, tipo, renda, né, salário, remuneração, dívida pública, que é fundamental, é o calcanhar de Aquiles, né, desse ano. O governo Lula precisa de focar na questão da dívida pública, que está muito complicada. Nós não podemos ter uma desvalorização de 27%, como nós tivemos o ano passado no nosso real. Foi quanto o dólar se valorizou, 27%, foi um absurdo. Nós estamos muito pobres, os preços vão subir muito no mercado, no supermercado, porque é tudo em dólar. O dólar a R$6 é impossível a gente viver, né? Vai ser uma carestia muito grande. Então não se endivide, tenha parcimônia com suas finanças, cuide, segure, porque vai ser um ano muito difícil para todos nós. O Brasil precisa de tranquilidade, o Brasil precisa de paz. Não que eu queira afastar a política, não, muito contrário, a gente precisa da política para sobreviver. Só tem uma forma da gente mudar a sociedade, que é através da política. Tudo que a gente faz no Brasil no mundo é política, a nossa vida é política. Então, o que eu não quero é essa política nojenta, podre que estão se fazendo no Brasil, que estão fazendo no Brasil. Pois é, o meu tema não é esse, mas faz parte do comentário. Eu vou fazer uma pequena digressão, vamos dizer assim, no meu tema, para comentar uma decisão desta semana, que foi a candidatura da direita, vamos dizer assim, do Gustavo Lima. Confesso a vocês que eu não o conhecia, porque eu não curto essa música sertanejo, uma música que eu não vejo graça. Então, de repente, fui surpreendido que ele tem 25 milhões, né, de seguidores e faz muito sucesso. Eu sou da seguinte opinião, tá? Você não sendo analfabeto, você tem mais de 35 anos, é brasileiro nato, é filiado a um partido, tem as contas, está em dias com as leis eleitorais, pode ser candidato. Não é porque é Gustavo Lima, que é cantor, porque vem uma atriz amanhã, lança sua candidatura, que não pode. Não, pode. Qualquer cidadão pode exercer o direito de votar e o direito de ser votado. Eu não critico Gustavo Lima por essa atitude. Parabéns a ele que teve, pelo menos, né, essa coragem de desafiar Jair Bolsonaro. Porque o que está acontecendo no Brasil? Criou-se um mito que Bolsonaro é um grande líder, que não é. Bolsonaro sempre foi um político medíocre, lá do fundão, né, da Câmara Federal. E aí todo mundo fica com medo de enfrentar Bolsonaro. Bolsonaro não é um bicho. Bolsonaro tem que ser contestado, tem que ser questionado, porque ele não pode ser assim, eu sou o dono da verdade, como ele negou, né, ele recusou o filho dele disse que seria o plano B, ele foi para a rádio e disse assim, eu sou o plano A, plano B e plano C, ou seja, ele vetou até o filho de dizer que quer ser candidato à presidência da República. Bolsonaro, gente, nas atuais circunstâncias, não será candidato em 2026. Por quê? Porque ele tem muitos processos, ele já está inelegível, e esses processos que estão em andamento, esses inquéritos que estão em andamento, levarão Bolsonaro à prisão, o que é correto, porque ele cometeu o atentado, né, até os próprios eleitores, hoje tem uma pesquisa, né, nos jornais, que os eleitores bolsonaristas já admitem a participação dele no 8 de janeiro. Então é uma pessoa que ele vai responder por tentativa de golpe de Estado.
Não pode se dizer que aquelas pessoas foram ali para orar. Isso é mentira, é uma cascata, é querer enganar. Eles foram ali para destruir o país, para destruir a Praça dos Três Poderes, com a anuência do presidente Bolsonaro, com a anuência do governador de Brasília, com a anuência da Polícia Militar de Brasília. Eles queriam infernizar, vamos dizer assim, criar um caos para que houvesse o presidente Lula, ou quem quer que seja, invocasse ou evocasse as Forças Armadas, convocasse, vamos dizer assim, as Forças Armadas, e elas dariam um golpe de Estado, dizendo, nós vamos repacificar o país, mas para isso a gente vai, como em 64, eles atribuíram-se dono até do poder constituinte, né? O ato institucional do 64, o poder constituinte é o poder das Forças Armadas. Mentira, nunca foi. Foi um golpe de Estado terrível, horroroso. Da mesma forma como o Bolsonaro queria fazer. Então, o que está acontecendo? Hoje eu estava lendo também que no Estadão, o PSDB, partido que já governou o país por 8 anos, que teve nomes de figuras importantíssimas na nossa história, né? Hoje está se filiando ao PSB de Kassab, para tentar já encontrar uma alternativa para uma provável candidatura em 2026. Eu fico até constrangido. Eu peço desculpa, senhor Kassab, se o senhor um dia ouviu esse meu vídeo, o senhor me desculpa. Mas o senhor não é um político, o senhor é um empresário da política, o senhor vive de ganhar dinheiro, o senhor não tem ideologia. O senhor está onde lhe der mais. Por exemplo, o senhor está no governo de São Paulo, que é oposição ao governo Lula. O senhor está no governo Lula, que é oposição ao governo de São Paulo. Cadê a ideologia? O PSDB tinha uma ideologia na sua fundação, na sua essência, né? Com o Fernando Henrique, né? Tantos e tantos, Armínio Fraga, Pedro Malan, tinha uma ideologia. O PSDB não tem. O senhor Kassab, que eu tenho o maior respeito, tenho um respeito pelo senhor Kassab, muito respeito. Acho ele uma pessoa magnífica. Agora, ele não é um político, ele é um empresário que vive da política, ganha dinheiro fazendo política. Ele não tem uma ideologia. O partido político ele tem que ter uma ideologia. Você pode criticar o PT? Pode. Você pode criticar o PL de Jair Bolsonaro? Pode, mas eles estão lá. Eu sou da direita, como o PL, o Valdemar Costa Neto disse que quer o centro da direita. Está correto. O senhor Paiva Neto, desculpa, o Valdemar Costa Neto, né? E tem que deixar o radicalismo de direita de Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é o radicalismo de direita. Esse não serve para o país, porque o Brasil é pacificado, gosta da paz, gosta da harmonia. Eu não critico os políticos porque eles são do PT, porque eles são do PSDB. Não, eu critico quando eles fazem coisas erradas. É necessário que o país pegando fogo, como nós estamos, uma crise. Gente, vocês não têm ideia do que é uma desvalorização de 27% no ano na nossa moeda. É nos tornarmos 30% mais pobres. Um país já pobre como nós, perdemos. Acho que o Brasil baixou, foi o ano que mais saiu dólares do país. Acho que não tem ideia, mas foi para mais de 20 bilhões de dólares que saiu desse país. Isso é um desespero para a nossa economia, né? Nós estamos e os políticos decidindo se pode ser ou não pode. Jair Bolsonaro se sente traído porque Gustavo Lima se candidata. Gente, essa candidatura de Gustavo Lima, como eu falei no início, se elas prosperar, é o problema do povo brasileiro. Eu chamado essa palavra em inglês, outside, que eu não gosto de usar, mas já usei, né? Como estão chamando a candidata. Não, eu não considero como outside, porque como eu falei, todo brasileiro que maior de 35 anos está em dia com as suas obrigações eleitorais, é filiado a um partido político, pode ser candidato a governador, a presidente da república, a prefeito, a vereador. Não tem, tem que ser político? Não. Jair Bolsonaro era um político profissional, botou para empregar. Por que Jair Bolsonaro viveu 28 anos na política? Para empregar a família. Jair Bolsonaro não fez nada a não ser criar uma família com 4 filhos, né? Com 4 ou 5 filhos aos custos do Estado. Nunca trabalhou, o Bolsonaro não produziu nada na vida, mas viveu sempre muito rico da política, né? E isso não adianta falar. O presidente Lula não está rico, ficou aonde? Ficou rico na política. Antônio Carlos Magalhães não era pobre na Bahia como estudante de medicina lá, e não ficou homem dos mais ricos da Bahia, foi a política. Ronaldo Caiado, eu vou tirar o chapéu para Ronaldo Caiado, porque ele é da família, eles são os donos de Goiás. A família Caiado é o latifúndio de Goiás, né? O antigo estado de Goiás, uma família secular, né? Então, essa candidatura
do Gustavo Lima é natural, ele já é um homem rico, né, vive de show, o show dele ganha muito dinheiro das prefeituras, porque as prefeituras deixam de comprar remédio, deixam de fazer hospital, deixam de fazer creche, para pagar um show de não sei quantos R$ 1.000 para um cachê do Gustavo Lima. Gustavo Lima está errado? Não. Errados são os prefeitos que o apoiam, que o aprovam, que o contratam, para ele cantar 2 horas e ganhar, sei lá, 600 mil, 500 mil, não quero saber. Não estou criticando Gustavo Lima. Se ele se candidatar e o povo eleger, vai ser um desastre? Vai, porque ele não tem um know-how, ele não tem experiência. Não adianta, eu sou bem sucedido nas minhas empresas, eu sei administrar um país. Não, gente, não é isso. Administrar um país é outra diferença, é outra questão, é outra ideologia, é outro parâmetro. Né? Não vamos aqui achar que porque você foi um grande empresário, será um grande presidente da República. Muito pelo contrário, você pode ser um desastre. Porque elas têm, a administração pública tem uma peculiaridade, é sui generis, vamos dizer assim, né? Vamos compreender isso de uma forma por todas, né? O que está acontecendo é a fragilidade dos partidos políticos. Como eu falei, né? Os partidos políticos, tem muitos partidos políticos, mas não tem ideologia. Isso é que acaba com essa fragmentação, essa desunião do Brasil por falta de ideologia. Nós, nos tempos da década de 40, você falava de UDN, PSD, PTB, no máximo o PTB é o partido, tem o PCB, né, de 22, né, de Carlos Prestes, mas que nunca foi assim um partido que teve uma dimensão nacional como o PSDB, que governou o país por 8 anos e hoje se encontra necessitando fazer uma aliança com um empresário do setor político, como falei, o senhor Kassab, que ele não é um político, mas um empresário da política, né, para ver se sobrevive, esse partido não morre. Você vê um governo, um partido que teve a sua essência em São Paulo, né, não teve 2% dos votos na última eleição. Então, realmente é uma decepção para o PSDB. A culpa não foi eleger o culpado aqui. Essa é a realidade. Então, veja lá. O que está acontecendo no nosso país, né, é que vou aqui dar o crédito, né, segundo Felipe Salto, que é um grande economista, o ministro Flávio Dino está promovendo uma moralização necessária nas emendas parlamentares. Eu tirei esses dados do Estadão, artigo que ele publicou no dia 2/1/2025. O bom combate de Flávio Dino. É exatamente essa fraqueza política, essa desonestidade, essa roubalheira das emendas parlamentares, por faltar partidos ideológicos, por faltar partidos que tenham um pensamento nacional, que pense no país. Né? Não foi o senhor Arthur Lira, não pensa no país, pensa nele. Ele mandou essas emendas, ele fez tudo que é falcatrua, tudo que não podia ser feito, ele fez, desrespeitando as leis, desrespeitando a Constituição, para mandar as emendas para ele. Então ele está lá para fazer negócio. Esse é o problema do Congresso Nacional. Os políticos, o Congresso Nacional, como eu já falei várias vezes, já até estou me tornando chato, virou de costas para o povo. Vive lá em função de quê? De usufruir das emendas parlamentares. O Brasil é um país sui generis, não tem como. Você tem um primeiro-ministro que não é oficial, porque o Arthur Lira é o primeiro-ministro, ele manda mais no governo do que o presidente Lula. Né? O presidente Lula hoje vive fragilizado porque o poder do Congresso Nacional e a arrogância do Congresso Nacional, por causa dos 50 bilhões de reais que eles têm para mandar para os parceiros, para os amiguinhos, né? Eles acabam escravizando, ou seja, tornando refém o poder executivo. Isso não pode acontecer. O poder executivo tem que ter autonomia, da mesma forma como tem que ter a autonomia, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas o poder executivo está refém do Congresso Nacional. As matérias que o presidente Lula manda para o Congresso Nacional, o Congresso tem o direito de dizer sim ou não, aprovar ou não, retirar veto, derrubar veto, isso é o problema do Congresso Nacional. Agora, exigir em dinheiro vivo, né, sem identificação, por debaixo dos panos, escondidos, para amigos, né, para poder votar projeto no Congresso Nacional, isso é uma falta de respeito ao cidadão brasileiro. Lamentavelmente, isso que está acontecendo, né? Então, o orçamento de 2024
prevê 47 bilhões, né, incluindo essas emendas individuais, as de bancada, estadual e comissões, e as do relator, né? Isso aí é um absurdo, 47 bilhões, trabalhar com 15, com 50 bilhões de reais, né? A partir de 2015, né, gente, isso até 29 de 12 de 2020, o governo já tinha pago, ou pagado, né, 39,5 bilhões de reais de emendas parlamentares. Veja bem, o dinheiro, 39,5 bilhões saíram dos cofres públicos da União para pagar emendas parlamentares, para prefeitos e governadores gastarem sem comprovarem. Gente, isso é um roubo, é um desrespeito à soberania. O artigo 37 da Constituição está lá, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da publicidade. Cadê? Como é que um prefeito recebe 40 milhões, 140 milhões e não diz para onde vai gastar, como gastou e quem mandou? Olha, aparece hoje 40 milhões na minha conta, eu tenho que saber a origem, quem mandou, né? Agora, o que acontece? Você recebe 40 milhões de reais, não sabe a origem, você acha que o prefeito vai gastar com medicamento? Você acha que o prefeito vai gastar com remédio para o pobre? Claro que não, vai gastar com ele vai arrumar um jeito desse dinheiro sair das contas da prefeitura. Isso é que acontece. Por isso que houve tanta reeleição na última eleição. Por quê? Porque os candidatos encheram-se de dinheiro, eles puderam comprar acordos, fazer acordo e ganhar a eleição. Por isso dá um número de reeleição. Não é porque foi as emendas parlamentares que deram essa possibilidade. Entendeu? Isso é uma vergonha. A partir de 2015, o governo perdeu o controle do Congresso Nacional. A Dilma muito fraca, né, e não soube negociar. O PT não sabe também negociar, é um partido muito radical. Começou a fazer oposição à própria Dilma e que deu no que deu, e que eles chamam de golpe de Estado, que não, Dilma saiu porque é incompetente. Ela é tão incompetente que ela não conseguiu dialogar com o Congresso Nacional. Bolsonaro, quando viu que podia ter impeachment, o que ele fez? Ele botou lá o ministro lá na Casa Civil e disse, gasta aí que eu vou promover o golpe de Estado. Foi o que o Bolsonaro fez, por isso que o Lula está pagando. Lula está pagando a vítima, sendo vítima da aberração de Bolsonaro. Quando ele disse, eu não quero governar, eu quero dar um golpe de Estado. Você põe um ministro aqui, botar aquele senador do Piauí, que eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele agora, coloca lá na Casa Civil e desgaste à vontade. Então os deputados fizeram o que quiseram, Bolsonaro fez o que quis, cometeu os crimes que respeitou totalmente a Constituição, mas eles não fizeram nada. Por quê? Porque eles estavam com o dinheiro, o cofre aberto. Então eles não iam nunca ser contra Bolsonaro. Da mesma forma que estão fazendo com Lula. Então vem o ministro Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal tenta botar uma ordem nessa roubalheira, nessa falta de respeito à cidadania e à soberania nacional, que é essas emendas parlamentares. São uma vergonha, é falta de respeito, é caso de prisão desses políticos. Tomara que a Polícia Federal investigue e ache falcatruas e ponha esses políticos na cadeia, porque é o que eles merecem. Essa é a grande realidade. Para você ter uma ideia, o aumento, né, dessas emendas parlamentares, quando o governo perde o controle da política, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, a presidente Dilma, perderam, pois em 2015, o total de emendas foi 9,7 bilhões de reais. E em 2024 chegou para 25,1 bilhões. Né? Então é um absurdo. Né? Esses valores vêm ainda cada aumentando sem justificativa. Em 2020 foi de 21,5 bilhões. Em 2019, 10 bilhões. Em 2016, 3,7 bilhões. Então, realmente, você vê como há um aumento em 2024, 29 bilhões. O que está acontecendo? A refém, ele tornou o Congresso Nacional, tornou o Palácio do Planalto refém do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não vota nada, o Congresso Nacional não discute os problemas nacionais, mas fica, me dá emenda, me dá emenda, me dá emenda. Por isso que vem o ministro Flávio Dino e tenta com transparência. O ministro Flávio Dino está agindo por sua vontade? Não, alguém recorreu. Eu acho que foi o pessoal. Parabéns ao pessoal que não concorda com essa roubalheira e está denunciando. Partido pequeno tem essa vantagem, né, de fazer esse tipo de denúncia. Né? Em 2024, o pagamento, né, é de 8,3 bilhões de reais, né? Para não lembrar, bom, deixa eu ver, o pagamento de 2024, 8,3 bilhões, se refere às emendas de comissão.
Porque tem vários tipos de emenda. Essas emendas de comissão, elas não eram importantes. Quase não existia valor nenhum. Mas por que elas aumentaram tanto? Por causa do orçamento secreto. Que o STF disse, o orçamento secreto não pode, vocês têm que dizer para quem gasta. Aí o que acontece? Para eles não mandar por debaixo dos panos, que o STF disse que eles aumentaram as emendas de comissão, que por enquanto podiam mandar sem identificar a pessoa. Quem mandou, quem recebeu, em que recebeu. Então aí tem que haver o respeito. Eu não sou contra a emenda, né, gente? Acho que o parlamentar está em Brasília, ele precisa de fazer a sua base eleitoral, ele tem necessidade de realmente mostrar que está trabalhando em Brasília. Agora, é preciso que o parlamentar, quando mande, por exemplo, ele mande uma emenda para Taquaritinga do Norte, ele diz, vou mandar 10 milhões para Taquaritinga do Norte, para construir, por exemplo, sei lá, a passagem molhada do açude do algodão, que é uma vergonha, que desde 1957, quando eu nasci, que esse problema do açude do algodão e ninguém resolve até hoje. Vou fazer 68 anos. Tem uma obra, uma creche lá no Girimum, que desde 2015 que eu estou aqui, a obra não terminou. Então, ele tem que dizer, o parlamentar manda essa verba para Taquaritinga do Norte para construir, por exemplo, essa passagem molhada do algodão, ou para terminar a obra do Girimum, ou para fazer creche, porque nós temos uma deficiência enorme de creche. Nós temos uma boa aceitação na escola pública, 93%, 97% dos alunos na idade de escola, de 5 a 17 anos, tá boa, muito pouco aluno fora da escola, mas quando se trata de 0 a 3 anos, que é a creche, que é para a mãe deixar o filho em casa para ir trabalhar, 40% dessas crianças são atendidas. Então você vê como tem uma deficiência, né, em creches nos nossos municípios, porque os municípios não ligam para isso, né? Eles não respeitam a cidadania, eles um pouco se lixando para o eleitor, estão interessados no dinheiro deles, né, nas emendas, que o erro do Brasil, insisto e vou encerrar, é a questão das prefeituras, que as prefeituras não têm transparência, as prefeituras gastam com o que quer, como quer e sem prestar contas ao povo. Infelizmente, é uma vergonha. Para botar ordem nesse país, a gente precisa de, primeiro, colocar as prefeituras em ordem, transformar com transparência. Os vereadores precisam de aprovar as contas, os vereadores precisam de prestar conta não venha com, porque fica no mês de abril, as contas da prefeitura ficam à disposição do povo lá na Câmara ou na prefeitura, ninguém vai lá. Se for, não entende, quer uns gráficos, não sei o que, não sei mais o que, as pessoas não entendem nada. Tem que dizer, olha, nós gastamos na obra do Girimum, terminamos, gastamos 5 milhões. Olha, nós gastamos na creche em Pão de Açúcar, gastamos 5 milhões. Pronto, isso é que tem que fazer. Mostrar. Agora, infelizmente, se você for lá, você tem o acesso, acho que é no mês de abril, que as contas dos municípios ficam à disposição do povo. Então, você vai ler tanto gráfico, tanta informação, que você acaba não sabendo o que vai acontecer. Essa é a realidade do Brasil. Infelizmente, se faz as coisas para o inglês ver. O que a gente precisa ver é criar transparência, criar honestidade dos políticos para que eles trabalhem em prol do povo. Eu não sou contra o aumento do subsídio de vereador, o vereador acho que tem que ganhar muito, o prefeito tem que ganhar muito, o governador tem que ganhar muito, porque ele está lá ficando 4 anos, ele é empregado do povo. A governadora de Pernambuco é empregada do povo de Pernambuco. O prefeito de Taquaritinga é empregado do povo de Taquaritinga. Os vereadores de Taquaritinga são empregados do povo de Taquaritinga. Então eles têm que ganhar bem para trabalhar. Agora eles têm que trabalhar, eles têm que ter transparência, eles têm que dizer quanto gastaram para não ficar por debaixo dos panos. Como, lamentavelmente, é o que acontece no Brasil inteiro. A grande corrupção que o nosso país vive. Ok, gente? Muito obrigado mais uma vez e até quarta-feira. Um abraço a todos.